Leila, eu começo o bloco com você. Pergunta para o professor Felipe. Vamos lá. A Luzinete Novaes, a pergunta veio pelo Twitter. Li em um dos seus livros que os primeiros bispos eram casados. Isto depois de Pedro. Quando isso mudou e por quê? Ok. Isso começou a mudar muito cedo. Né? Por exemplo, já no século II, século III, começou a haver, por exemplo, o monarquismo na região do Egito. Né? Então, muitos monges iam para o deserto e viviam ali celibatários. Tudo começou ali com São Pacômio, Santo Antão. São Pacômio é chamado pai do monarquismo oriental, depois São Pacômio, e muitos monges que cobriram aquele deserto ali do Oriente, depois na Síria, depois no Líbano, de homens que optaram pelo celibato. E muitos deles depois acabaram, inclusive, sendo ordenados. A primeira vez que a igreja realizou assim, tomou uma decisão pelo celibato foi por volta do ano 300, quando um concílio regional na Espanha, na cidade de Elvira, decidiu estabelecer o celibato naquela região. Foi um concílio regional, não foi um concílio ecumênico universal, a partir do ano 300. Isso foi crescendo na igreja. Por quê? A gente sabe que o Espírito Santo vai ensinando a igreja devagar. Né? Jesus disse: o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Disse lá na Santa Ceia. Está lá em João 16, 13. O Espírito Santo ensinar-vos-á. Quer dizer, o á é no futuro. Entende? Então, a igreja foi sentindo que a vocação sacerdotal exige o celibato. Para quê? Para que a pessoa fique mais à disposição do povo de Deus. Nós três aqui que somos casados, a gente gasta muito tempo com a esposa, com os filhos, depois os netos, né? E o filho dá trabalho a vida inteira, como a senhora disse para mim uma vez, o filho depois que sai da barriga, ele passa para a cabeça, e da cabeça ele não sai mais. Eu digo para meus amigos que têm filhos, assim, olha, nunca mais vai dormir bem na sua vida, porque Exatamente. Não adianta, a gente está sempre esperando o filho chegar. Eu tenho 5 casados lá, toda hora estou socorrendo um, estou socorrendo o outro, estou socorrendo o outro, e é neto que você tem que socorrer. Então, o padre, o bispo, ele precisa ficar livre dessas coisas. Para quê? Para ele ser full time de Deus, tempo integral de Deus. A igreja foi entendendo isso, e foi entendendo também que Jesus Cristo era celibatário. O grande sacerdote era celibatário. E Jesus elogiou o celibato. Naquela questão na Mateus 19, como eu disse, alguns se fazem eunucos, né, por uma castração obrigatória, outros se fazem eunucos por amor ao reino de Deus. É o celibatário. Então, no concílio de Elvira, 300 e pouco, isso foi aprovado ali e foi crescendo na igreja. Até que, no concílio do Latrão I, Latrão em Roma, no primeiro concílio que aconteceu no Ocidente, concílio universal, lá por volta do ano 1100, mais ou menos, então a igreja estabeleceu o celibato obrigatório para todo o Ocidente. Engraçado, não estabeleceu para o Oriente. A Igreja Católica no Oriente, ela ordena homem casado. Por quê? Porque no Oriente tem uma mentalidade que é a seguinte: se o homem não for casado, ele não é respeitado. É uma questão cultural. Então a igreja, por questão até de respeito a isso, porque o celibato não é uma exigência teológica, é uma exigência pastoral, a igreja preferiu respeitar. Então é melhor que a igreja aceite ordenar homem casado no Oriente, né? Agora, uma vez ordenado solteiro, aí não pode casar mais. Né? E o bispo também não pode ser casado, não tem bispo oriental casado. Então, começou lá pelo volta do ano 300, mas muita gente mais cedo já optou pelo celibato, até que no ano de 1124, mais ou menos, no Latrão I, isso foi oficializado para toda a igreja no Ocidente. Obrigado, professor Felipe. Eu estou aqui... Aliás, deixa eu lembrar você que quem participa por telefone e deseja participar do sorteio para ganhar no final do programa, quem sabe, não é? O LPO Sede Fecundos, precisa fazer a pergunta, não é só ligar para cá e dizer quero participar do sorteio, não. Precisa enviar a sua pergunta
e já o seu endereço completo, ok? Quem participa por telefone, o sorteio é do LPO. Quem participa via e-mail, que é trocandoideias@cançãonova.com, vai ter sorteio no final do programa do LPO do livro do Padre Joãozinho, As 7 Virtudes do Líder Amoroso. E quem participa via Twitter vai ganhar o livro Músicos em Ordem de Batalha. Eu digo que vai ganhar, mas vai ser um só, viu? Porque eu que gosto de dar presente para todo mundo e de vez em quando faço um pouquinho de confusão. Ok? Tá bem explicado, Mazinho? Muito bem explicado. Então vamos em frente, querido. Vamos ver se esse negócio aqui agora vai ficar bem explicado. Essa querida, ela aqui do estado de São Paulo, de fato ela não pode identificar-se, porque ela conta o seguinte: eu tenho uma filha... ela tem 18 anos. Ótimo, obrigado por ter nos dado a idade de sua filha. Faz mais ou menos 4 meses que ela começou a namorar. E eu estou sempre acompanhando. Ontem achei anticoncepcional na sua bolsa. Não estou sabendo como lidar com isso. O que eu faço? São situações que causam até um constrangimento, mas precisa ser encarado. Primeiro com respeito, com amor, mas também com um posicionamento. Esse posicionamento não é arrancar da bolsa dela, trancar ela no quarto, impedir... o relacionamento. Enfim, eu penso que isso só vai gerar um conflito maior e a forma de tentar resolver do jovem vai ser revidando, vai ser se rebelando, enfim, pode não ser muito aconselhável uma atitude drástica. Mas vamos de novo para o conselho principal de toda a família, né? Filha, eu encontrei isso na sua bolsa. Gostaria de conversar sobre isso com você. O que está acontecendo diante da educação que eu te dei? Aí a gente precisa acreditar que tenha dado essa educação. Diante da formação que eu te dei, diante dos ensinamentos, de tudo que você aprendeu conosco, eu fiquei surpresa ao encontrar isso na sua bolsa. Tenho certeza que até para a filha vai ser uma atitude assim, surpreendente, porque o natural é quando a gente encontra algo que nos contrarie, a gente tentar primeiro provar que está certo. Até porque o nosso orgulho muitas vezes acaba sendo ferido, não foi isso que eu ensinei, não foi assim que eu ensinei, não é assim que eu quero, não é assim que eu faço, às vezes muito mais com medo de que aconteça alguma coisa que venha a manchar a imagem, do que propriamente dito buscar uma solução e oferecer um auxílio nessa hora. Então, primeiro, 4 meses de namoro é pouco tempo, muito pouco tempo. E se você encontrou esse anticoncepcional na bolsa da sua filha, é necessário que você, ou de posse da cartela do anticoncepcional, ou de posse só do fato que você encontrou a carteira, você procure a sua filha e diga a ela que gostaria de conversar sobre esse anticoncepcional, e aí vocês vão discutir esta relação, até em questão de orientação pelo tempo que existe em que eles estão namorando. É pouco tempo, não se conhecem, com certeza poucos se conhecem, não tem condições ainda de repente, por algum risco ou por alguma situação, ou por uma gravidez, achar que tem que se casar, que a solução é o casamento. Não, a solução agora é conversar e tentar ainda recuperar enquanto há tempo, através do diálogo, da orientação, da formação, da direção espiritual, que procure um padre, um grupo de oração, um grupo de jovens, alguém que consiga dar sustento a esse namoro. Volto a dizer, em relação ao que disse numa das perguntas anteriores, o risco de se afastar de Deus é cair em tentação. A gente fica muito mais exposto. Exposto estamos caminhando com Deus. Quando nos afastamos de Deus, ficamos muito mais frágeis, muito mais vulneráveis às situações. E hoje o que não falta é oferta e estímulo para a prática irresponsável do sexo. Então, se compra remédios em qualquer lugar, preservativos em qualquer lugar, se distribui isso na escola, e imagina nesse período de carnaval, então, o que acontece. Pode ser que nem tenha acontecido a relação sexual, pode ser que nem tenha acontecido nada, mas estar prevenido quer dizer eu estou predisposto.
Então, se estiver nessa fase ainda, melhor. Um diálogo pode esclarecer, pode ajudar. E muita oração, isso é indispensável. Obrigado, Mazinho. Disse a você que eu tinha alguns convites, já fiz um. É para o segundo acampamento para noivos e namorados, de 3 a 5 de junho, aqui na Canção Nova. Outro convite é o seguinte: Eliana e eu, nós estaremos entre 7 e 10 de abril em missão aí em Brasília. Os endereços em Brasília são muito gozados para mim. Eu não sei dizer isso aqui não, gente. Está escrito assim, ó. Eu vou depois perguntar ao pessoal de Brasília para me ajudar. Olha, mas está escrito assim, o endereço SCRS 502, W3, Bloco B, loja 39, Asa Azul, plano piloto. Falta só o telefone, mas depois eu vou trazer para você o telefone. Aliás, a Leila vai poder me ajudar acessando nossas casas de missão, no portal Canção Nova, no cançãonova.com. Você vai conhecer as casas, as frentes de missão da Canção Nova. Quem sabe eu já possa passar para você o telefone de Brasília. Então, entre 7 e 10 de abril, Eliana e eu estaremos aí em Brasília e especialmente estaremos apresentando neste período o livro Quem Tem Que Mudar Sou Eu. Ok? O que eu falei? Asa Sul. Falei Asa Azul? Asa Sul. Obrigado. E aqui está um livro, Quem Tem Que Mudar Sou Eu, um guia de conversão para a família. Você pode adquirir também, tá? Tá ali, a Leila já abriu. O que você abriu aí, Leila? Passou tão rapidinho aqui, o que foi? Que confusão que você fez aí, Leila? É o endereço da casa de missão. Endereço da casa de missão. Telefone. Qual o telefone? 61-3252-7050. Olha que bonito, ficou bacana. Parabéns ao pessoal de Brasília pelo design ali. Então, informações em Brasília, no 0 operadora 61, quer dizer, dispensa, né, se você mora em Brasília, 3252-7050. Leila, parabéns, obrigado. E o livro Quem Tem Que Mudar Sou Eu, você já pode adquirir o seu pelo 0 operadora 12-3186-2600, no shopping.cançãonova.com, ou com os nossos evangelizadores porta a porta. Tá bom? Obrigado a todos de Brasília, desde já. Professor Felipe, essa nossa amiga, ela é do estado de São Paulo. E mais uma vez eu peço a sua intercessão para essa situação que eu vou apresentar agora. Professor, ela diz assim: eu descobri que meu marido é pedófilo. Como faço nessa situação? Devo continuar esta união? Preciso de uma ajuda. Em princípio, Ricardo, nenhum problema deve ser assim tomado como ponto de partida para separar um casal, a menos que seja algo repetido, consumado, que a pessoa não queira mudar. A pedofilia é muito maior do que a gente pensa, né? Houve aí esses escândalos envolvendo sacerdotes no mundo inteiro, mas isso aí é menos que 1%. É menos que... aliás, não chega... As contas que fizeram no mundo não chega a 0,5% de todos os casos. São muitos mais casos, né? A pedofilia pode ter várias razões. Pode ser uma questão de doença, uma coisa impulsiva. É preciso o quê? É preciso um tratamento disso aí, né? Que a pessoa... eu penso que esse marido precisaria ser ajudado por ela, em primeiro lugar, né? Por que faz isso? De repente, até um acompanhamento psicológico, se for o caso, né? E uma exigência de mudança de vida. Claro que aí ele tem que ser arguído moralmente, né? Se ele responder a isso, eu penso que esse casamento pode continuar muito bem. Agora, se ele não responder, não quiser mudar, aí tem que se pensar. Eu acho que aí ela teria direito, você teria direito de pensar em outra coisa. Mas, em princípio, eu penso o seguinte: é preciso tentar ajudá-lo a mudar. Por exemplo, os casos que têm acontecido na igreja, não é? Qual é a orientação que o próprio Vaticano tem dado? Afasta-se o padre, né, quando é o caso, mas vamos cuidar dele, vamos ver também o que ele tem, o que está por trás disso, entende? Para ver se é possível recuperar. Então, eu penso que também fora da igreja isso deve ser feito, né? É claro que deve ser exigido uma mudança moral, um comportamento moral dele, mas também com um tratamento. Essa é a primeira etapa. Se isso não der resultado, aí eu penso que pode-se pensar em outras providências. Obrigado, professor.